A gente gosta, é claro que a gente cuida. E aí, galera? Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora? E aí, minha gente, como é que vocês estão? Bem demais, bem demais, bem demais, bem demais. Ó, time, já manda aí nos grupos, já vamos começar mais uma live, segunda-feira maravilhosa. Hoje eu vou falar de um tema que vocês me perguntam demais, cara. Eu percebi um negócio muito doido, eu percebi que a maior parte de vocês que me seguem aqui ainda não entenderam a diferença entre posicionamento, narrativa e movimento. Um monte de gente, mentorada minha, um monte de gente com muito resultado, um monte de big player que vem conversar comigo, não entende a diferença entre as três coisas. Então fala, Davi, que eu tinha que criar um movimento, uma narrativa, sabe? O cara, movimento e narrativa são coisas diferentes. Ah, não, mas é que movimento é sobre o meu posicionamento. É também, mas peraí, são coisas diferentes. E aí, eu comecei a explicar esse negócio para tantas pessoas que eu falei, cara, eu vou fazer uma live sobre isso. Eu vou fazer uma live sobre isso. Por que eu vou fazer uma live sobre isso? Para que fique claro, para que fique salvo na cabeça de todos vocês que posicionamento, narrativa e movimento são coisas diferentes e você precisa entender a diferença das três coisas se você de fato quer ter resultado no digital. Se você de fato quer escalar, se você de fato quer construir uma tribo, se você de fato deseja estar entre os maiores do mercado, você precisa entender a diferença entre as três coisas. O que é posicionamento, o que é narrativa, o que é movimento. E posicionamento, narrativo e movimento são três coisas que não são de igual valor. São três coisas que não têm igual importância. Eu quero que a gente comece essa live aqui com uma metáfora, com uma analogiazinha para vocês entenderem, uma história. Quero que vocês imaginem o seguinte, tá? Quero que vocês imaginem o seguinte. Imagina que todos vocês agora deixaram de ser marqueteiros digitais, deixaram de ser expert e viraram pedreiros. Tá? Esse vai ser o jeito mais idiota, mais burro de explicar esse negócio. Vocês deixaram de ser experts e se tornaram pedreiros. Nisso que vocês se tornaram pedreiros ou engenheiros, se você quiser ser um pedreiro high ticket, então você diz que você é engenheiro, mesmo que tenha pedreiro que ganhe muito mais dinheiro que engenheiro, né? Você quer construir uma casa, ok? Você quer construir uma casa. Quando você quer construir uma casa, você precisa de três coisas principais. Você precisa de algo que sustente no chão, correto? Então você precisa de um chão, de um piso, de um solo sólido para construir essa casa. Você precisa de um ponto conector desse solo com o teto, que vai segurar o teto. O que é uma casa? Uma casa é um chão, um teto e algo entre o chão e o teto, que pode ser uma parede ou pode ser uma pilastra, que segura esse teto. Beleza? Faz sentido? Ótimo. É a maneira mais fácil de explicar posicionamento, narrativo e movimento, a diferença entre as três coisas. O que acontece? Movimento é a casa. Movimento é a casa. Movimento não é a parede da casa. Movimento não é o chão da casa. Movimento não é o telhado da casa. Movimento é a casa. Percebe? Meu objetivo é ter uma casa. Meu objetivo é construir um movimento. Movimento é a casa. O solo, a base, é o posicionamento. Não existe movimento sem um líder posicionado. O posicionamento do líder é um dos elementos de criação de movimento. Você tem 7 elementos em criação de movimento. Para criar uma tribo, para criar uma comunidade, são 7 elementos. O chão da casa é o posicionamento. A pilastra ou parede que segura o teto são as narrativas. E o teto são os clientes. O teto é a tribo, o teto é a comunidade, a casa é o movimento. Então, para que fique muito claro, posicionamento e narrativa são peças do quebra-cabeça de um movimento. Um movimento ele vai precisar de um líder posicionado e ele vai precisar de boas histórias, de boas narrativas, senão o movimento não acontece. Só que posicionamento e narrativa são coisas que estão dentro de um movimento. Assim como o chão, a parede e o teto estão dentro da casa. O movimento é a casa. Então vocês precisam entender uma diferença muito simples entre micro e macro.
Quando eu falo movimento, eu estou falando de macro. E quando eu falo macro, é o branding como um todo. É mais do que a marca. É a atmosfera do seu negócio. O movimento, ele vai ser a atmosfera de comunicação do seu negócio. Ele vai ser o tema do seu negócio. Então, por exemplo, para ficar bem prático, o tema da Apple. Qual o tema da Apple? Think Different. Esse é o movimento da Apple. A Apple, ela defende um movimento. Qual o movimento? Pense diferente, é Think Different. Percebe? O produto, as narrativas, as campanhas, os lançamentos, as lojas, as vendas, o formato do produto, o design, a sede da empresa, o jeito que a empresa se comunica com o mundo, tudo isso está dentro de um tema, Think Different. Então, o Think Different é macro. Think Different é a casa como um todo. E aí dentro da casa você tem desde o chão, desde a parede, desde o teto até as decorações. Então o movimento ele é o discurso central do negócio como um todo. Não só de um lançamento, não só de uma campanha, não só de um produto. Tá fazendo sentido ou não? Movimento é o discurso central do negócio como um todo. Não de um lançamento, não de um produto. Quando eu clareio isso na minha cabeça, fica mais fácil entender aonde usar o movimento. Porque você fala assim, ó, pô, Davi, beleza, criei meu movimento, aonde eu vou usar esse troço? Aonde isso vai acontecer? Aonde isso na prática vai funcionar? Como isso vai funcionar na prática? Ué, em tudo. O movimento ele entra no design, ele entra no produto, ele entra na copy, ele entra em todos os lançamentos, em todas as campanhas, em todos os eventos. Tudo tem a mesma atmosfera narrativa, tudo tem o mesmo discurso central. A Apple nunca deixa de dizer Think Different. Tudo do Jair Bolsonaro nunca deixa de ser Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Tudo que eu faço é sobre serviço, ser visto e ser lembrado. Eu posso criar temas para um ou outro lançamento, mas todos sempre estão dentro de um mesmo movimento. Então, por exemplo, eu fiz um lançamento chamado Fim do Conteúdo. Depois eu fiz um outro lançamento chamado Ato Final. Eu já fiz um lançamento chamado Ascensão Vanguarda. Eu vou fazer um evento no final do ano que é o Ether Summit. Eu vou criar um evento, um produto chamado Despertar Idealista. Eu posso criar vários produtos e várias campanhas de lançamento, ou de perpétuo, ou de evento presencial, para vender esses produtos. Só que todos estão dentro de um único movimento. Isso são narrativas. Então toda vez que eu crio o tema para um lançamento, toda vez que eu crio o tema para um perpétuo, toda vez que eu crio o tema de uma campanha, isso é uma narrativa. Narrativas não são fixas. Narrativas são móveis. Eu crio uma narrativa toda vez que eu quero comunicar alguma coisa, porque uma narrativa ela nada mais é do que um conjunto de argumentos, pô. Não, a narrativa. O que é uma narrativa? Narrativa é uma linha argumentativa. É um conjunto de argumentos. É uma série de argumentos que levam a uma conclusão. Isso é uma narrativa. É narrar um fato. É narrar um sentimento. É narrar algo. Posicionamento é a bandeira que você levanta. É o local do mercado. É o local do mundo que você ocupa. Percebe? Posicionamento é o local do mundo que você ocupa. Não vai existir um movimento se não tiver um líder posicionado. Só que posicionamento é uma peça do quebra-cabeça. Não é o todo. É como o líder se posiciona. Narrativa é uma história contada. É uma série de argumentos. É uma linha de raciocínio. Não é o negócio como um todo. Movimento é o todo. E um movimento, ele vai ter um posicionamento e várias narrativas dentro dele. Então, um único movimento, ele vai ter um posicionamento de um líder, ele vai ter um único líder, e esse único líder, ele vai estar posicionado de uma maneira específica. Por exemplo, eu estou posicionado como criador do marketing ideológico, né? Que é inclusive o nome do meu livro. Percebe? Livro publicado agora pela editora Gente, vai ao ar, né? No dia 10 de agosto. O tema do livro é marketing ideológico. Eu sou o criador desse termo, marketing ideológico. Isso é o meu posicionamento. Eu sou o líder e o conselheiro dos idealistas. Isso é o meu posicionamento. Eu falo sobre criação de movimento, construção de comunidade, construção de tribo. Isso é o meu posicionamento. Eu tenho o meu jeito, a minha personalidade, a minha maneira de falar. Esse é meu jeito mais direto ao ponto, mais sincerão, engraçado às vezes. O que é isso? Isso é o meu posicionamento, que é a minha personalidade e o espaço que eu ocupo no mercado. Isso é posicionamento.
Narrativa, eu estou agora usando uma narrativa. Só que para cada produto, para cada campanha, para cada oferta que eu for fazer, eu vou usar uma narrativa diferente. Só que todas essas narrativas estão dentro de um mesmo movimento. As narrativas, elas são móveis, o movimento não, porque o movimento ele é construído através de várias narrativas. Um movimento, ele é uma série de narrativas, ele é um conjunto narrativo, ele é um conjunto de histórias e argumentos que formam uma comunicação que engaja uma tribo, que fazem uma comunidade se engajar através de uma causa. Então o movimento ele é o macro, ele é o todo. Narrativa é o pedaço. Pensa num quebra-cabeça. Pensa numa casa. Narrativa é um tijolo. É o tijolo da parede. Posicionamento é o piso. Movimento é a casa como um todo. Movimento é a casa como um todo. Só que, Davi, por onde eu começo? Eu preciso começar pelo posicionamento, depois criar as narrativas, depois criar o movimento? Não, é o contrário. É o contrário. Eu primeiro crio o movimento. Porque antes de eu fazer o chão, antes de eu colocar os tijolos, eu preciso idealizar a casa. Eu preciso desenhar a planta da casa. Eu preciso saber que casa é essa. Que casa eu quero construir? Como é que vai ser essa casa? Vai ser uma casa moderna? Vai ser uma casa antiga? Vai ser uma casa clássica? Vai ser uma casa minimalista? Como vai ser essa casa? Isso é extração do movimento. É o fazer o processo de criar o movimento. Mapear o movimento. Percebe? E aí, um dos pilares do movimento é o posicionamento do líder. Outro pilar de um movimento são as narrativas da causa, que são as narrativas que vão convencer as pessoas a fazerem parte daquele movimento. Mas o movimento como um todo precisa estar claro, porque se eu não sei qual casa eu estou construindo, não faz sentido empilhar tijolos aleatoriamente. Então, se alguém chegar para você e falar assim, tudo que você precisa é construir boas narrativas, sim. O mundo é movido por narrativas. Só que eu só vou conseguir construir boas narrativas se eu souber que casa eu estou construindo, porque não faz sentido eu empilhar tijolos aleatoriamente. Vocês conseguem entender isso? Não faz sentido empilhar tijolo aleatoriamente. Eu vou chegar no meio da rua ali e vou começar a empilhar tijolo. Ah, tô empilhando tijolo. Tá, mas você tá construindo o quê? Não sei. Então de que adianta contar história? De que adianta criar narrativa? Percebe? Se eu não sei que casa eu estou construindo, se eu não tenho um discurso central, se eu não tenho uma tribo, se eu não tenho algo que as pessoas vão se identificar, se eu não tenho uma grande causa a qual essas narrativas vão levar, porque as narrativas elas servem para levar as pessoas a uma conclusão. Eu preciso ter o discurso central do movimento muito claro para que essas narrativas levem as pessoas à conclusão do discurso central. Vocês estão entendendo ou não? Tá fazendo sentido? Não é difícil de entender. É uma separação das três coisas em grau de importância. Eu vou aprofundar em cada um, tá? Para você entender. Então, posicionamento é mais ou menos o seguinte. O que é posicionamento? Posicionamento é o local que eu ocupo no mercado. As pessoas no digital, inclusive, elas não sabem fazer posicionamento, tá? Porque elas acham que posicionamento é imagem. Posicionamento não é imagem, caralho. Posicionamento é comunicação. Posicionamento é comunicação. Imagem é um dos pilares da comunicação. Imagem é um dos pilares da comunicação. Existem 4 pilares da comunicação. Imagem, fala, tom e texto. Fala assim, imagem, fala, tom e texto. É a comunicação verbal, não verbal, textual e paraverbal. O que é a imagem verbal? É a fala. O que é a textual? É o texto. O que é o paraverbal? É o tom de voz, é o olhar, é a energia. Não verbal é a imagem.
Então, para ficar simples, imagem, fala, tom e texto. Quando eu falo sobre posicionamento, eu estou falando o seguinte: a minha imagem, minha fala, meu tom e meu texto tem que ocupar um lugar específico. Minha imagem, a minha fala, o meu tom e o meu texto tem que ocupar um lugar específico. Qual o teu posicionamento, Davi? Nesse momento, eu estou posicionado na cadeira da minha sala, aqui na sede da Hétero, o pessoal trabalhando ali, não é? Eu estou aqui posicionado nessa cadeira fazendo uma live. No mercado digital, eu estou posicionado como especialista em criação de movimento. Estou posicionado como criador do marketing ideológico. Esse é o quê? Esse é o meu posicionamento. Eu estou posicionado como um cara, não é? Ousado, como um cara disruptivo, como um cara subversivo. Isso são meus atributos de personalidade. Um cara sincero, profundo, intelectual. São meus atributos de personalidade, é o meu posicionamento, é como você vai lembrar de mim. Isso é posicionamento, é a percepção. O lugar é um lugar simbólico. Qual é o lugar simbólico que você ocupa na cabeça da pessoa? Quando você fala, escreve, mostra a sua imagem, posiciona a sua energia, traz o teu tom de voz, o que você faz as pessoas sentirem? Que tipo de coisa, não é? Você faz as pessoas sentirem. Isso é posicionamento, é muito simples, cara, é muito simples. Posicionamento é isso. É ocupação de espaço. Qual espaço eu ocupo? Onde eu estou posicionado? Então eu tenho que ter um padrão. Posicionamento é sobre padrão. Escreve assim: posicionamento é padrão. Posicionamento é padrão. Quando que eu sei que eu estou bem posicionado? Quando eu crio um bom padrão. E esse padrão, obviamente, deve ser autêntico, caralho. Não, né? Pô, Davi, o posicionamento tem que ser autêntico? Não, porra. Você tem que mentir, criar um personagem e passar 10 anos na terapia por causa disso. É óbvio, puta. É claro. Esse é o certo, é vestir uma máscara até o momento em que você tem a crise de identidade e você vai passar tanto tempo sendo o arquétipo do mago, né? E fingindo ser o mago, fingindo ser o governante, fingindo ser o herói, que agora a porra de um terapeuta vai precisar encher a agenda dele com as suas crises existenciais. É isso que vai acontecer. Você está fingindo uma coisa que você não é. Ótimo, tá dando dinheiro para psicólogo, psiquiatra, entendeu? Psicanalista. Você está dando dinheiro para isso. É isso que você está fazendo, né? Quando você finge uma coisa que você não é. Posicionamento é sobre um padrão. É sobre construção de padrão. Ou seja, eu tenho que ter um mesmo jeito de escrever, um mesmo jeito de me posicionar em nível de imagem, um mesmo jeito energeticamente de me comportar e um mesmo jeito de falar. Ou seja, eu tenho que ter um mesmo padrão de fala, tom, texto e imagem durante muitos anos, durante muito tempo. Isso é o que reforça um posicionamento. Tá fazendo sentido isso ou não? Isso é um posicionamento, é manter o mesmo padrão de imagem, fala, tom e texto durante anos, durante muito tempo, não é? Tem quase 200 pessoas aqui me assistindo. Dessa galera que está aqui, se você assiste a minha live hoje e se assistir minha live há um ano atrás, você vê que é o mesmo padrão de imagem, fala, tom e texto. Eu vou melhorando ao longo do tempo, mas o padrão, a direção é a mesma. Então, posicionamento é isso. É manter o mesmo padrão de imagem, fala, tom e texto. Imagem, fala, tom, texto. Acabou. Narrativa. Narrativa é a habilidade que você tem de construir linhas de raciocínio que convencem as pessoas. Acabou. Então, o que é uma narrativa? Narrativa. Pensa, usa o cérebro, liga um neurônio no outro, que eu sei que você tem essa capacidade. Né? Eu aposto, todos vocês aqui com certeza têm essa capacidade. Ligar um neurônio ao outro. Aí tem um negócio chamado pensamento. Né? Sinapse, faz... entendi. Narrativa. Ou seja, é uma narração de algo. Eu estou narrando algo para você. Eu estou trazendo uma linha de raciocínio, que pode ser uma história, pode ser um argumento.
É uma linha de raciocínio de fatos e ou emoções que geram uma conclusão específica. Isso que eu estou fazendo agora que é a narrativa, pô, né? É uma narrativa. Eu estou narrando o que é posicionamento, o que é movimento, o que é narrativa. Uma narrativa. Quando eu digo pra vocês assim, olha, é óbvio que você tem que ser autêntico, porque senão você vai estar enchendo o bolso de dinheiro dos terapeutas. É bom pra eles, mas não é bom pra você. Porque senão você vai estar criando um personagem que vai foder a sua noção de identidade. Beleza, o que eu tô fazendo aqui? Uma narrativa. Isso é uma narrativa, um conjunto argumentativo. Percebe? Percebe? Quanto tempo para consolidar um posicionamento? Cara, no máximo, no mínimo 90 dias, tá? No mínimo 90 dias. 90 dias é o tempo que o cérebro demora para calcificar um comportamento, calcificar uma coisa dentro dele, né? Você vai começar a treinar, Se você treinar por 90 dias seguidos, treinar se torna um hábito, se torna uma verdade absoluta para você. Se você começa a comer bem por 90 dias, comer bem se torna um hábito para você. Se você faz lives todos os dias, 90 dias, no dia 90 fazer live é a coisa mais normal do mundo para você. Tá? Então é um tempo psicológico de calcificação das coisas no seu cérebro. 90 dias. No mínimo. Mas o certo é você ficar para sempre. A não ser que você faça um reposicionamento. Mas aí você vai mudar o posicionamento e agora vai ser consistente nesse novo posicionamento. Ok? Ok? Ou seja, posicionamento é criar um mesmo padrão de imagem, fala, tom e texto. Narrativa, criar linhas de raciocínio para levar as pessoas a conclusões. Agora vamos lá, agora a gente começa a live de verdade. Qual a conclusão que eu quero que as pessoas cheguem? Qual é a conclusão que eu quero que as pessoas cheguem? A conclusão de se identificar e comprar. Porque para comprar, ela tem que se identificar. O que move o engajamento, o que move o desejo é o pertencimento. É a identificação. Identificação e pertencimento. As duas coisas que movem o desejo humano. O ser humano só deseja de verdade aquilo que ele se identifica e ou que ele pertence. Beleza? O ser humano ele só deseja de verdade o que ele se identifica e ou o que ele pertence. Então, se o meu objetivo com as narrativas é vender uma conclusão, qual conclusão eu preciso vender? A conclusão de fazer parte de uma tribo. Porque lembra que posicionamento é o chão da casa, narrativa é o tijolo da parede, então é um chão, uma porrada de tijolo na parede e uma casa como um todo. O movimento é essa casa. Meu objetivo, tanto com o meu posicionamento quanto com as minhas narrativas, tem que ser construir um movimento. Vocês estão entendendo? Então, posicionamento e narrativa são elementos que servem para construir um movimento. Para construir um movimento é o objetivo. É o objetivo. Construir um movimento é o entregável. A casa está pronta e agora eu posso morar. Qual a função da casa? Morar. Assim como a função do movimento é dar conversão, venda, escala e LTV para o seu negócio. Essa é a função do movimento. O que o movimento ele vai fazer com você? Ele vai gerar fidelidade dos seus clientes. Ele vai criar uma legião de fiéis e defensores. Movimento é a coisa mais poderosa que você pode fazer com o seu negócio digital. Não existe nada mais poderoso do que criação de movimento. Isso é antropologicamente comprovado. Por quê? O ser humano ele tem a necessidade de pertencimento. A necessidade mais forte do ser humano é a necessidade de pertencimento. É a necessidade de ser aceito, reconhecido e amado. Acabou. É a necessidade de andar com seus iguais. É para isso que a gente tem família, é para isso que a gente escolhe time de futebol, é para isso que a gente vota em político. É porque a necessidade mais profunda do ser humano é a de ser aceito entre os seus iguais. Essa é a necessidade mais profunda do ser humano. Sendo assim, criação de movimento é o padrão de comunicação mais forte que você deve ter. Deve ser o grande objetivo do seu marketing. O objetivo do marketing não é vender, na minha visão. O objetivo do marketing é criar movimento, porque vender fica fácil quando você cria movimento. Vender fica fácil.
Vender se torna algo leve, porque as pessoas estão ali por um outro motivo, elas estão ali por uma causa, não por um produto. E vocês sabem muito bem de uma premissa básica, o ser humano ele detesta comprar. Ele gosta muito de ter o benefício, ele gosta muito de se sentir dentro, mas comprar é sempre uma dor para as pessoas, em algum nível. Se as pessoas estão ali não por causa de um produto, mas por causa de uma causa, percebe que naturalmente você vai ter uma fidelidade dessa audiência muito maior. Então a casa como um todo é criar um movimento. O objetivo do seu marketing, do seu conteúdo, do seu posicionamento e das suas narrativas deve ser construir uma comunidade engajada em torno de uma causa. Agora eu acho que faz sentido, né? Eu consegui explicar de uma maneira bem didática. Então, Davi, qual o objetivo de posicionamento e narrativa? O que é a diferença? Posicionamento, narrativa e movimento. Posicionamento e narrativa são ferramentas para construir seu movimento. São pedaços. Dentro de criação de movimento, você vai precisar construir um bom posicionamento. Por exemplo, aqui no meu livro Marketing Ideológico, a gente tem lá, né, os pilares de criação de movimento. São 7 pilares. Grande ideal, líder, inimigo, comunidade, mito, rito e doutrina. Grande ideal, líder, inimigo, comunidade, mito, rito e doutrina. São os 7 pilares de um movimento. Líder é o posicionamento, mito são as narrativas. Então são 7 pilares. Posicionamento e narrativa são 2 desses 7 pilares. Quando eu trago mito, eu estou falando da mitologia do movimento, ou seja, o conjunto de narrativas. Narrativas sobre o quê? Sobre a causa, sobre o inimigo, sobre o líder, sobre a história do líder, sobre a comunidade. São as histórias da tribo, as histórias dos valores, as histórias do líder, as histórias do movimento, as histórias do produto. Isso tudo entra no pilar mito. Mito, que é o 5º dos 7 pilares. E posicionamento entra no líder, que é o 2º dos 7 pilares. Então, para criar um movimento, para em vez de ter clientes e seguidores, eu ter defensores fiéis, isso aumenta a taxa de conversão, isso aumenta a ROI de campanha, isso aumenta a margem de lucro, isso faz você ter uma solidez e uma previsibilidade de negócio muito maior. Percebe? Ou seja, posicionamento e narrativa são ferramentas para construir um movimento. Movimento é o objetivo do seu marketing, porque o objetivo do seu marketing é gerar identificação com as pessoas, é fazer as pessoas amarem uma causa, porque o motivo pelo qual elas vão estar ali é um motivo muito mais visceral. Então, qual é o posicionamento correto? Se posicionar como líder de movimento. Isso é o seu posicionamento. E aí você vai usar diversas narrativas, vai construir diversas narrativas para isso acontecer. Vocês conseguem perceber? Vocês conseguem perceber? Então, posicionamento e narrativa são elementos para construir um movimento. Movimento é o objetivo. Movimento é o objetivo do seu marketing. Posicionamento é um dos pilares, é o líder. Narrativa é outro pilar, é o mito. Só que aí nós temos grande ideal, líder, inimigo, comunidade, mito, rito e doutrina. Com esses 7 pilares, com esses 7 elementos, você cria um movimento. Claro, dentro de cada um desses pilares tem outros vários desdobramentos. Conseguem perceber? Mas tudo isso é macro. É a casa como um todo. E aí você fala assim, Davi, mas e stories? Mas e reels? Mas e copy? Mas e lançamento? É a decoração da casa. É a decoração da casa. Posicionamento é o chão da casa. Narrativa são os tijolos que formam a casa. Movimento é a casa como um todo. Mas e os stories? Os stories são uma janela bonita, são um quadro bonito. Eles enfeitam a casa. E o conteúdo, e o feed, é o sofá, é a mesa. Percebe? É a decoração da casa.
E se eu fizer uma sequência de stories mencionando o inimigo, o grande ideal e trazendo uma narrativa minha que tangibiliza isso para chamar as pessoas para um lançamento? Eu posso? É óbvio que pode. Você pode decorar a sua casa como você quiser. Por exemplo, aqui eu tenho a decoração do meu escritório. Eu estou ainda decorando, que a gente inaugurou a sede semana passada, mas, por exemplo, eu tenho aqui um arcanjo Miguel. São Miguel Arcanjo. Eu vou trazer o meu São Francisco para cá também, que eu gosto muito de São Francisco. Eu tenho alguns dos meus livros, tem ali o prêmio ao Atlas, né? Ou seja, eu estou decorando o meu escritório. Essas decorações são stories, feed, reels, fotos, vídeos, são pedacinhos da coisa, pedacinhos de algo muito maior. Que algo muito maior é esse? De um movimento. Tudo isso serve o quê? Para deixar o meu escritório mais bonito. O movimento, ele é o escritório. O posicionamento é o chão do escritório, onde ele fica. Onde fica esse escritório? É o solo desse escritório. E narrativas são os tijolos da parede. Então, toda vez que vocês pensarem, Davi, o que eu faço? Será que eu compro um movimento? Será que eu crio um movimento? Será que eu faço uma narrativa ou melhoro o meu posicionamento? Posicionamento e narrativa são elementos de um movimento. Não existe um movimento sem posicionamento e narrativa, mas o movimento ele vem primeiro. O objetivo tem que ser criar um movimento. Ficou claro para vocês, sim ou não? Escreve, tá claro. Não é difícil de entender, cara. Não é difícil de entender. Lembra sempre dessa metáfora. Toda vez que eu explicar, toda vez que eu falar posicionamento, toda vez que eu falar narrativa, toda vez que eu falar movimento, lembra dessa metáfora. Movimento é a casa como um todo. Posicionamento é o solo, é aonde a casa fica, em cima do que a casa fica. E narrativa são os tijolos da parede. Davi, mas e reels? Mas e stories? Faço reels ou faço carrossel? E copy? Tudo isso são detalhes da casa. É a decoração da casa que vai servir para reforçar o chão. Essa decoração, acompanha comigo, ela vai poder estar em cima do chão ou na parede. Stories é como se fosse um quadro, quadros na parede. Eles servem para quê? Para embelezar as narrativas, para mostrar as narrativas. E vão ter outras coisas que vão servir para mostrar o seu posicionamento, que são os móveis que ficam no chão da casa. Percebe? Cada móvel, cada tipo de móvel e cada tipo de decoração serve para uma coisa específica. Davi, mas eu uso stories ou feed? Foda-se. Parem de se apegar a formato. O resultado que vocês ainda não tiveram, o próximo nível que vocês ainda não alcançaram, esse platô de faturamento que vocês estão, é porque vocês se apegam a formato. Ai, mas será que eu faço story? Mas será que eu faço VSL? Mas foda-se, bicho, é tudo a mesma merda. É entender o princípio do pra que serve cada coisa e usar cada coisa no seu momento, porra. Será que eu escovo o dente ou se eu tomo banho? Os dois, diabo. De que adianta você ficar com o sovaco cheiroso e bafo na boca? Servem para coisas diferentes. Servem para coisas diferentes. Tem objetivos diferentes. Né? Davi, eu não sei se eu tomo banho, escovo o dente ou durmo. É você dizendo, eu uso stories, carrossel ou faço live. Não é? Será, Davi, que eu uso stories, faço carrossel ou faço live? É o sujeito me perguntando, será que eu tomo banho, escovo o dente ou durmo? Os três? De preferência? Os três? Eu espero que você tome banho todos os dias, escove o dente todos os dias e durma todos os dias. Não é? Acho que é a base, porra. Não? Ou seja, não é difícil de entender. Só que vocês são apegados a formato, vocês são apegados à técnica. E é aí que está o próximo nível, cara. É vocês pararem de se apegar à técnica e começarem a se apegar a princípios.
Qual a diferença de princípio e de técnica, tá? Princípio é o que dá origem, é o fundamento. Técnica é o desdobramento. Então, por exemplo, existe um princípio da matemática. Qual o princípio da matemática? Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos. Não é? Tem um princípio assim, não sei se eu acertei o princípio, mas foda-se. O que importa é um princípio. Com esse princípio, né, um princípio, 1 mais 1 é igual a 2, vamos simplificar. 1 mais 1 é igual a 2, isso é o que? Um princípio. Eu posso usar esse mesmo princípio em diversas equações, em milhares de cálculos diferentes, porque ele é um princípio. Então, se 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 também vai ser igual a 4. E 8 mais 8 também vai ser igual a 16. Porque 1 soma com 1 é igual a 2. Então, a soma de dois entes matemáticos torna-se dois entes matemáticos. Eu tenho 1 e eu tenho 1, isso vira 2. Não é? Eu tenho 1, vira 2. Ou seja, se eu tenho 365 mais 784, o que eu vou fazer? Eu vou somar 1 com 1, 1 com 1, 1 com 1, até dar o número final. É 300 mais 300, Davi. Eu falo, gente, 1 mais 1 é igual a 2. Você fala, ué, mas e se for 300 mais 300? É esse tipo de pergunta que vocês fazem, bicho. É esse tipo de pergunta que vocês fazem. 1 mais 1 é igual a 2, mas se for 10 mais 10? É a mesma merda, porra. É a mesma coisa, cara. 1 mais 1 é igual a 2 e 300 é mais 300 é a mesma coisa. É igual a 600. Por quê? Se 1 mais 1 é igual a 2, 3 mais 3, soma 1. Deu 2. Soma outro. Deu 2. Soma outro. Deu 2. E agora? Deu 6. Uau! Parece que eu estou zombando de vocês, mas eu juro pra vocês, eu estou tentando ajudar, cara. É porque assim, isso é se apegar a princípio. Se eu sei que 1 mais 1 é igual a 2, em qualquer cálculo que eu vou fazer, 1 mais 1 sempre vai ser igual a 2. Percebe? Se 1 mais 1 é igual a 2, em qualquer cálculo que eu for fazer, 1 mais 1 sempre vai ser igual a 2. Percebe? 1 mais 0 é igual a 0. Quer dizer, 1 mais 0 é igual a 1. 2 mais 0 é igual a 2. É um princípio. Então, entender de princípios é ser livre. Ficar apegado à técnica é ser escravo. Por que a maior parte das pessoas surfa uma onda do digital, surfa um método, surfa uma técnica e depois não consegue mais ter resultado? Isso acontece com a maior parte das pessoas do digital. Agora é lançamento. O cara ele não entende o princípio de um lançamento. Ele só pega a técnica do lançamento, copia a técnica do lançamento e bota no ar. Aí dá certo. Só que uma hora para de dar. Como ele não entende o princípio, ele não consegue fazer dar certo. Ele não consegue adaptar o lançamento para o caso dele. Agora é o perpétuo. Aí ele para de fazer lançamento e vai para o perpétuo. Por quê? Porque se ele for para o perpétuo está funcionando. Aí ele também não entende o princípio do perpétuo. Ele vai lá e copia alguém que está fazendo perpétuo e tem resultado, até o perpétuo parar de funcionar. Como ele não entende o princípio, ele vai ter que mudar de novo. Aí vem o high ticket, agora eu vou fazer o high ticket. Ele não entende o princípio. Ele não entende que funil é tudo igual. Perpétuo, lançamento, high ticket, evento presencial, é a mesma coisa. É gerar audiência, transformar a audiência em comunidade, transformar a comunidade em lista e transformar a lista em dinheiro. Acabou. Esse é o princípio do marketing digital. Qualquer funil de vendas do mundo que faça muito dinheiro vai seguir exatamente esse princípio. Primeira coisa, eu chamo a atenção das pessoas. Depois eu engajo essas pessoas. Depois eu faço essas pessoas se inscreverem em uma lista, elevando o nível de consciência delas. E depois, eu simplesmente vendo. Percebe? Eu transformo essa lista em dinheiro. Como? Fazendo uma oferta.
Então, primeiro, eu chamo a atenção das pessoas. Depois eu engajo essas pessoas e retenho a atenção delas e elevo o nível de consciência delas. Depois eu coloco elas em uma lista e depois eu vendo para elas. Acabou. Davi, mas e se for lançamento? Vamos lá, o que é um lançamento? Eu atraio as pessoas, engajo e gero nível de consciência, seja através de um anúncio, de um vídeo de vendas, de uma sequência de lives. Percebe? Formato não importa. Tanto anúncio, quanto vídeo de vendas, quanto sequência de lives, ambos vão servir para a mesma coisa. Reter a sua atenção e te engajar para você se inscrever em um evento. Aí você se inscreve nesse evento e nesse evento eu te faço um pitch. Aí você compra. Ah, Davi, mas e se for perpétuo? É um anúncio que chama a atenção das pessoas, um vídeo ou uma página de vendas que engaja e eleva o nível de consciência e um pitch, uma oferta. Ah, mas e se for high ticket? É um anúncio que atrai as pessoas, uma reunião ou um webinário ou um vídeo de uma aula que engaja as pessoas e eleva o nível de consciência, e uma reunião de vendas que vende. Acabou. E um evento presencial, Davi, eu atraio as pessoas. É a mesma coisa, o princípio é sempre o mesmo. Se eu domino os princípios, eu aprendo a adaptar os princípios para o meu caso, e aí eu viro um empresário de verdade. Aí eu paro de ficar escravo de técnica, aí eu paro de ficar escravo de qual o próximo funil, de qual a grande próxima onda do mercado. Deixa eu modelar o que está funcionando para os outros. Deixa eu bloquear essa mulher que ela tá chata pra caralho, essa Bruna Germanes aqui. Tchau, querida. Pronto. Vocês estão entendendo ou não? Vocês estão entendendo? Mudam detalhes. Muda a decoração da parede, mas a casa é sempre a mesma. A casa é sempre a mesma. KKK, gostei dela. Se tu gostou dela, o próximo é tu, mano. Tu tá aqui pra trocar ideia sobre coisa que vai agregar ou ficar batendo papo? Batendo papo vai pro chat da UOL, cacete. Vai pro chat da UOL. Só que pra quem tá afim, galera. Eu não botei uma arma na cabeça de ninguém, mandei vir pra live, velho. Não botei uma arma na cabeça de ninguém. Cheguei pra nenhum de vocês e disse assim, ó, você é obrigado a vir me ouvir na live. Tu veio porque tu quis. Então ou tu presta atenção e deixa eu agregar um negócio que você não sabe, que se você soubesse era você que estaria fazendo a tua live, não é, criatura? Inclusive façam as lives de vocês. Não é? Façam as lives de vocês. Agora, estou explicando para vocês. Entenda o princípio. Davi, qual é a base para que o lançamento se torne eterno? Criação de movimento, mano. Porque se eu crio um movimento, o lançamento ele tem 4 fases, né? PPL, PL, CPL e carrinho aberto. O que é PPL? É a preparação para o lançamento. Aí depois eu tenho o PL, que é o pré-lançamento, que é o engajamento das pessoas. Depois eu tenho o evento, que é o CPL. Depois eu tenho uma venda, um carrinho aberto por um tempo específico. O que você faz para o lançamento ser infinito e a qualquer momento você poder fazer um pitch? Você tira a fase do PPL, você fica num PL para sempre, ou seja, você está sempre engajando a comunidade. É que a maior parte das pessoas que vivem de lançamento, elas só produzem conteúdo ou geram engajamento quando elas vão fazer um pitch. E é por isso que elas passam o tempo inteiro, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, porque elas só aparecem quando elas vão vender. Então, quando que eu faço? A qualquer momento eu poder vender qualquer coisa. Quando o meu processo de engajamento, ele é infinito. Eu estou sempre gerando movimento, eu estou sempre construindo comunidade, eu estou sempre elevando o nível de consciência. É como se a qualquer momento eu pudesse fazer um pitch. Isso faz a qualquer momento eu poder fazer um pitch. Isso me dá o poder para literalmente poder fazer um pitch a qualquer momento. Porque eu mantenho a identificação, eu mantenho o engajamento, eu mantenho a inflamação da tribo.
Eu mantenho a retenção. Conseguem perceber? Então eu aboli o PPL, a preparação para o lançamento. Eu aboli a preparação para uma campanha. Eu aboli a preparação para um evento. Eu estou sempre em preparação, porque o movimento ele está sempre vivo. Ele se torna o meu estilo de vida. Então eu estou sempre engajando a tribo. Assim eu nunca preciso me preparar para uma campanha. Eu consigo fazer várias campanhas ao mesmo tempo. Então, Davi, solta o Gold. Vocês querem o Gold? Vocês querem o Gold? Qual que é o Gold? Se eu não tenho um movimento forte, eu vou ter que escolher entre fazer lançamento perpétuo ou evento presencial de uma vez. Porque eu acabo cansando a audiência com pitch de vendas demais. Agora, se eu sou bom em criar movimento, eu consigo rodar lançamento perpétuo e evento presencial ao mesmo tempo, porque a tribo está sempre engajada, está sempre chegando gente nova, está sempre engajando gente nova, a tribo e a audiência estão sempre se renovando de uma forma que a qualquer momento eu posso fazer um pitch, eu posso fazer vários pitches ao mesmo tempo, porque eu estou sempre trazendo e engajando gente nova. Eu não chamo a atenção só para vender, as pessoas estão aqui por um outro motivo. Elas estão aqui por uma causa. Então eu ganho mais capacidade de fazer pitch, porque pitch de vendas ele é como se fosse um tiro. Ele é como se fosse um tiro. Toda vez que eu faço um pitch, que eu faço um CTA, que eu chamo as pessoas para alguma coisa, eu gastei um tiro. E as minhas balas elas acabam. Uma hora a arma sobrecarrega, o público fica cansado de tomar tiro. Quando eu crio um movimento, é como se eu colocasse a pessoa em um corredor de fuzilamento. Não é um único tiro de cada vez. São milhares de tiros cruzados. A qualquer momento ela pode tomar um tiro. Só que eu preciso criar esse corredor, eu preciso construir esse corredor. Construir esse corredor é construir um movimento. Percebe? Percebe? Por isso que o seu objetivo tem que ser construir um movimento. E posicionamento e narrativa são elementos para você conseguir fazer isso. É o chão da casa e os tijolos da parede. Então, recapitulando o conteúdo de hoje, tá? Davi, qual é que é a diferença entre posicionamento, narrativa e movimento? Que eu ainda não entendi. Movimento é a casa, posicionamento é o chão, narrativa são os tijolos da parede. O chão é fixo, a casa fica sempre no mesmo lugar. Isso é o seu posicionamento. Os tijolos da parede são vários. E você pode pintar eles de outra cor. Todos eles estão ali para fortalecer o movimento, que é o que? A casa. Então, posicionamento e narrativa são dos elementos que estão dentro de um movimento. São 7 pilares de um movimento. Grande ideal, líder, inimigo, comunidade, mito, rito e doutrina. O pilar líder é o posicionamento e o pilar mito são as narrativas. Mas tudo isso colabora para quê? Para a criação de um movimento. Então, posicionamento, narrativa e movimento são coisas diferentes. Só que posicionamento e narrativas são peças de um quebra-cabeça. Qual quebra-cabeça? O movimento. A ideologia de marca. O discurso central. Vocês entenderam ou não? Amanhã, meio-dia, mesmo horário, mesmo canal, ao vivo, meio-dia, estamos aqui novamente. Fechou? Beijo pra vocês. Essa live de hoje, especificamente, eu vou deixar salva. Essa live de hoje, especificamente, eu vou deixar salva. Eu não deixo as lives salvas, tá? A partir de amanhã não vai ficar salva, mas essa de hoje, especificamente, vai ficar salva. Beijo pra vocês, tamo junto, até a próxima.